Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os caranguejos. Quais são os símbolos associados a esse animal, as lendas, os mitos, os arquétipos que o nosso inconsciente coletivo evoca quando olha para esse caranguejo. Bem, existem cerca de 7.000 espécies de caranguejo no planeta todo, então é um animal que os homens estão muito acostumados a ver, de diferentes culturas, de diferentes sociedades. Ele faz parte da vida das pessoas, principalmente da vida das pessoas que moram em zonas litorâneas, porque esses animais eles preferem habitar ambientes marinhos. Embora existam caranguejos que habitem águas doces, habitem águas lodosas, manguezais e também até espécies terrestres. Mas a grande maioria deles colocam seus ovos na água e tem suas fases de desenvolvimento na água. Então, eles têm uma certa interdependência com a água, mesmo essas espécies mais terrestres. E eles preferem as águas marinhas, ou seja, a grande maioria das espécies habita as águas marinhas. Então, principalmente as populações humanas que habitam as zonas litorâneas têm uma relação com esse animal, algum tipo de relação com esse animal. Vocês conhecem o nome caranguejo, conhecem o nome siri, na verdade esses são nomes populares e percebe-se que as pessoas chamam de siris aqueles caranguejos que pertencem a espécies que têm essa última parte das patas diferenciada. Esse último par de patas aqui, ele não tem uma garrinha, ele tem uma pata redondinha, que funciona como uma nadadeira. Então, esse tipo de caranguejo ou de siri, ele nada muito melhor do que tipos que têm garrinhas em todas as patas. Aqui no Brasil existem muitas espécies de caranguejos com muitas cores, eles são utilizados para alimentação por muitas pessoas. Os pescadores têm costumam ter uma relação bastante íntima com esses animais, existem os catadores de caranguejo no mangue. Então a gente tem uma cultura que se relaciona com esse animal já há séculos. O caranguejo-sá, por exemplo, é um caranguejo bastante grande que habita aqui o Brasil também, pode ser visto até a Flórida. Ele é um animal que habita o ambiente terrestre e o ambiente marinho e também o ambiente de águas doces, ou seja, ele está no intermédio do encontro das águas salgadas com as águas doces, com a terra, e isso ocorre com diversos caranguejos. Né? Também os caranguejos de mangue têm essa característica. E essa característica ela foi notada por muitas culturas. Aqui, principalmente nas culturas do Pacífico, culturas que habitaram o Peru, por exemplo, antigamente, o caranguejo era visto como este ser que está entre os mundos, e como eu vou explicar para vocês nos mitos um pouquinho mais para frente, isso é um poder bastante especial. Então, qual seria a primeira metáfora que nós podemos associar esse animal que compõe esse conjunto simbólico desse animal para nós? Justamente a questão de poder habitar entre mundos diferentes. Então, a Terra é um mundo que é completamente diferente do mundo da água e que pode ser o mundo da água salgada, muito diferente daquele mundo da água doce também. Então, ele é um animal que, em primeiro lugar, é muito ligado à terra e é muito ligado à água. Então, ele tem esses dois elementos primordiais. É um animal associado à luz do dia, né? As pessoas costumam vê-lo mais à luz do dia, costumam ter relação com ele, mesmo que seja de coleta ou de pesca à luz do dia, normalmente, né? Não é que ele não seja ativo à noite, mas para nós ele tem essa conotação da luz do dia mais forte e essa conotação com esses dois elementos bem fortes. O elemento terra e o elemento água, no nosso inconsciente coletivo, geralmente são ligados à feminilidade. Lembrando que todos os seres humanos, não importa o gênero, têm um lado masculino e um lado feminino. E nós precisamos equilibrar estes dois lados. Os elementos são vistos geralmente
pelas sociedades humanas, também associados a gêneros, gêneros não, a energias, melhor dizendo, perdão. Porque não tem nada a ver com gênero, na verdade, tem a ver com a energia do feminino e com a energia do masculino. Então, a energia do feminino seria uma energia yin, uma energia de receptividade, de criatividade, de mistério, de fertilidade, e a yang seria a energia masculina, que seria uma energia de ação, de movimento, do fazer, do colocar as coisas para andarem e assim usar a criatividade do yin para deixar com que essas coisas possam fluir de alguma forma. Então, o yin e o yang, o masculino e o feminino, são uma união que nós precisamos ter, todos nós precisamos ter para atingir o equilíbrio. Na figura do caranguejo, então, nós vamos ver principalmente o yin, a energia yin, que é essa energia feminina da terra e da água. A terra é o lugar que vai nos remeter à materialidade, então é aquele lugar que nos lembra que o que nós pensamos com o elemento ar do masculino, que o ar movimenta em nós, para que ele seja, se manifeste no mundo, ele precisa do elemento terra. Então, tudo que é objeto, tudo que é corpo, tudo que é físico, vem do elemento terra. Ele está muito ligado à nossa fertilidade, portanto, e à prosperidade física. O elemento terra também nos dá estabilidade e ele é capaz de dar limites à água, certo? O mar tem um limite, ele bate na terra, ele não vem não entra, né, para sempre no globo inteiro, no globo terrestre inteiro, ele tem um limite que é a terra. Os lagos são limitados pela terra, os rios são limitados pela terra, e assim vai. Então, a terra é a nossa mãe, é aquela que dá os nossos limites, é aquela que dá a nossa fertilidade. E o que ela limita, o que significa essa água, que é esse elemento feminino? As nossas emoções, principalmente as nossas emoções básicas. Então, o medo, a alegria, a raiva, são emoções que são ligadas à água, ao fluir das águas em nós. Na água também estão os mistérios do nosso inconsciente. A água é muito ligada ao inconsciente, principalmente as águas marinhas, que são, para nós humanos, um mistério. Embora hoje nós tenhamos uma ciência avançada, possamos até visitar regiões abissais, nem sempre foi assim. Então, para nós, ela é um símbolo arquetípico, milenar, do inconsciente e das profundezas que nós temos dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, que nós não conhecemos. Portanto, o caranguejo, ele habita o mundo conhecido, que é o mundo da terra, o mundo do dia, o mundo do sol, o mundo da luz, mas ele é capaz de entrar no inconsciente e habitar também o mundo da escuridão, dos mistérios. Então, isso dá para o caranguejo uma força muito importante simbolicamente. Os caranguejos possuem geralmente um corpo achatado, o abdômen fica bem achatadinho embaixo dele. Ele não tem essa estrutura que nós temos, que seria a cabeça, né? Ele é um animal bem diferente. Ele tem 10 patas, sendo que as patas da frente têm pinças. Estas pinças geralmente são de tamanhos diferentes. Geralmente, a pinça da direita é molariforme, ou seja, ela tem uma formação aqui no meio da pinça, que é onde vai pegar, como se fosse de dente molar. E ela serve, por exemplo, para quebrar a casca de uma concha, que tem um molusco que ele vai se alimentar. Enquanto geralmente a pinça da esquerda tem um formato de serras, que seria parecido com os nossos dentes caninos, e serve para rasgar a carne do molusco que ele pegou, por exemplo, de dentro da concha. Então, é como se ele tivesse... Ele tem boca, claro, óbvio, mas é como se ele tivesse os dentes aqui, né? É como se essas pinças também funcionassem como boca, elas também mordem, elas morderiam para ele, e aí ele leva o alimento à boca. Então, ele tem essa diferença, né? Esse alimentar dele é amplo, o que é bastante interessante para um animal que simboliza
essa capacidade de interagir entre dois mundos diferentes e de entrar em tocas e de entrar dentro do mar, que é esse ambiente misterioso, mas ele não entra de qualquer forma, ele entra já com uma coisa ampla, como se ele tivesse uma boca bem ampla e se alimentasse de tudo que está ali e digerisse o ambiente, né? Metaforicamente nós estamos falando, obviamente, que é uma coisa simbólica. Por falar em alimentação, agora falando da realidade física do animal mesmo, biológica, os caranguejos, eles se alimentam de várias coisas, eles podem ser predadores, como eu disse, caçar moluscos, peixes, até mesmo insetos, e muitos deles também comem sementes, e muitos deles também comem detritos, o que torna esse animal bastante importante. E também é algo interessante, mais uma vez, falando sobre o inconsciente, porque é como se ele fosse capaz de se alimentar simbolicamente daquilo que não nos serve mais. Então, as coisas que estão no nosso inconsciente, que estão mortas, que não fazem mais parte da nossa vida, ele é capaz de transformar essas coisas dentro de si. Então, ele pega uma coisa, por exemplo, vamos supor que você tenha tido um relacionamento e que nesse relacionamento acabou e que esse relacionamento não foi bom para você, você tem várias memórias que não são legais. Só que essas memórias, algumas são conscientes, só que mesmo elas sendo conscientes, elas vamos dizer assim, ativaram no seu inconsciente coisas não agradáveis, memórias que você nem lembrava que você tinha mais, sentimentos desagradáveis, sensações que você ainda não entende. Só que esse relacionamento já acabou e você ainda fica com aquilo dentro de você, isso atrapalha seus outros relacionamentos. Então são coisas que deveriam ter morrido em você, mas não morreram. Ainda estão vivas no seu inconsciente. Então, o caranguejo, ele vai ensinar pra gente como pegar esses detritos, essas coisas que deveriam estar mortas e digeri-las e entendê-las, que quando a gente fala digerir uma situação, a gente tem uma metáfora, né, que quer dizer entender o que significa essa situação. Digerir essa situação e finalmente se livrar disso, né, porque a digestão é um processo que vai passar pela gente, pegar o que precisa e jogar o que não precisa fora. Então, essa é uma metáfora também que nós podemos associar a esse animal. Outra coisa bastante importante com os caranguejos que moram em mangues, por exemplo, é que as tocas que eles cavam no mangue acabam arejando o mangue, e isso faz com que toda a ecologia local se beneficie, né? O solo se areja e tudo mais. Então, ele está trazendo o ar para a terra, né? Ele é um animal totalmente ligado ao elemento terra e água, ele está lá no mangue que esses dois elementos estão se ligando ali, mas ele está trazendo o ar para dentro dessa terra e água. O que quer dizer isso? Então, cavando para dentro, mexendo dentro da gente, metaforicamente, né? Mexendo ali no nosso inconsciente, a gente tira umas coisas para fora que deveriam estar mortas ou que a gente precisa levar à luz para poder entender o que é isso. E para poder entender o que é isso, a gente precisa do elemento ar, que é o mental. O ar é ligado ao mental. Então, veja que interessante esse animal. Ele tem muitas características simbólicas que mexem muito com coisas importantíssimas dentro de nós. Outra característica marcante desse animal é o andar lateral. Quantos provérbios, maneiras de falar existem dizendo o caranguejo anda dos lados, essa pessoa anda que nem um caranguejo, ou seja, ela não é direta. Muitas vezes a gente ouve por aí esse tipo de coisa. Isso vai aparecer nos mitos, como eu vou explicar. Porém, na realidade, o caranguejo anda para frente, ele pode se arrastar para frente, ele pode andar para trás. É que a locomoção lateral, pelo tipo de corpo que ele tem, ela acaba sendo mais eficiente quando ele precisa de rapidez. E chama atenção, óbvio que chama muita atenção, mas não é que ele ande só de lado. Ele consegue fazer o que ele quiser.
Mas realmente andar de lado é algo que chama muita atenção dos humanos e por isso as pessoas acreditam que ele só anda de lado e aí acaba tendo esses falares, né, populares, e outras comparações que a gente acaba fazendo desse tipo, né? Que fulano não é uma pessoa direta, que fulano não é uma pessoa confiável, porque ele está sempre pelos flancos, está sempre pelos lados e etc. Mas não é bem assim. E os caranguejos, eles podem se locomover por terra por grandes distâncias. Existem caranguejos, como o caranguejo vermelho, que habita ilhas do Mar Índico, que se locomove por grandes distâncias, faz grandes migrações. Eles saltam, dão pequenos saltinhos de rocha para rocha no mar, por exemplo. Inclusive, nesses momentos são momentos perigosos, que eles podem ser pegos por moreias, etc. Mas é um animal que se locomove bastante, e isso que ele não pode fazer outros movimentos seria um mito, né? Não é bem assim. Os artrópodes, eles têm certas similaridades com insetos, no sentido de que eles possuem um exoesqueleto. E como eu disse em alguns vídeos desse canal, esse exoesqueleto, quando animais como estes estão crescendo, esse exoesqueleto, que é essa carapaça que eles têm por fora, precisa ser trocado diversas vezes, como se fosse uma roupa apertada para eles, que eles vão crescendo, que não serve mais. Então, isso é uma característica que nos remete simbolicamente às diversas fases que nós passamos na vida, de crescimento difícil, que nós precisamos deixar coisas para trás, precisamos nos tornar outra coisa. É uma característica muito interessante para um animal que está entre mundos, né? Ele se transforma não só em um animal que pode estar na água doce ou salgada ou na terra, mas ele se transforma também no seu próprio corpo. Então, ele marca muito os pontos de transformação. Para as populações que são populações que nós chamamos de populações andinas, na verdade, não é que elas habitem só a região dos Andes, elas habitam, vamos dizer assim, toda a costa leste da América do Sul. Essas populações, e até mesmo também as populações da América do Norte e da América Central, de modo geral, as populações indígenas, elas têm uma crença de que há uno, ao duplo e ao múltiplo, ou seja, que todas as coisas têm um centro, que esse que é um centro criador. A partir desse centro, as coisas são criadas como se fosse energia masculina e energia feminina, ou pares de opostos, e a partir desse par de oposto todo o resto se cria. Estes centros criadores, eles são muito importantes para essas culturas, para essas sociedades, e elas sempre falam que por exemplo, que a sociedade delas teve um ponto de criação, e naquele ponto que elas localizam geograficamente, nasceu toda a humanidade, e esse ponto de criação justamente é a cidade ancestral deles, né? Estes pontos de criação, então, eles são pontos de origem. E são pontos onde mutações ocorrem, onde transformações ocorrem. Então, o caranguejo, ele seria este ponto de mutação e de transformação, um símbolo disso, porque ele está entre mundos. Então, deste ponto de transformação, ele pode ir para um lado, que seria a água, ou para um lado, que seria a terra. E o que ele vai escolher vai determinar o resto dos acontecimentos, que seria a multiplicidade que aconteceria depois. Quando os xamãs, eles fazem, por exemplo, os voos xamânicos, que é a transformação do xamã em um certo animal, e não só os xamãs das Américas, mas os xamãs, de modo geral, eles possuem algo parecido com isso, mas nos xamãs das Américas é bem notado. Quando eles fazem isso, eles estão justamente atingindo esse ponto de transformação, esse ponto de mutações, para que eles escolham, do lado tá o homem, do lado tá eles, vamos dizer assim, seria o par de opostos, eles vão para o oposto animal. E aí eles incorporam as características desse animal. Uma águia, por exemplo, por isso que é chamado voo xamânico, né? Porque geralmente há aves envolvidas, embora não só. Então, veja como o caranguejo é importante.
ele é a própria transformação, ele é o símbolo da transformação. Então, quando nós precisamos de transformações na nossa vida, transformações importantes, este é um arquétipo bastante interessante para a gente se inspirar nele. Bem, então vamos aos mitos, que é a parte que vocês mais gostam. O caranguejo, como todos sabem, é associado ao signo de Câncer, que são as pessoas mais legais do planeta. E o signo de Câncer está associado ao quê? À água, ao elemento água. Claro, não por acaso. E as emoções. Nós cancerianos somos muito emotivos. E essa emoção é associada a essa água toda. Nós somos muito misteriosos também, que está associado aos mistérios do inconsciente, a esse acessar das águas profundas. E da onde vem essa associação? Aliás, o símbolo do câncer, né, são 2 patinhas de caranguejo, para quem não sabe, que é aquele símbolo assim. Da onde vem essa associação? Essa associação vem da constelação de Câncer, que é um nome grego, né, vem do grego, o som câncer vem do grego, né, essa palavra vem do grego, vem de uma palavra grega, melhor dizendo, que eu não vou me arriscar a dizer. E vem de um mito grego, como é comum para as constelações que nós usamos hoje, que é um mito relacionado a Hércules e Hera. Hércules era filho de Zeus com uma mortal, e Hera é a mulher de Zeus, uma deusa. Zeus é um deus, Hera é uma deusa. Hera odiava todas as mulheres que tinham alguma coisa com Zeus, obviamente, ela tinha muito ciúme. E, por consequência, ela odiava também os filhos de Zeus, geralmente. Então, ela detestava Hércules, que era um semideus, que era um cara que fazia tudo, que era o próprio arquétipo do herói. Aliás, quando nós estudamos a jornada do herói, geralmente Hércules está ali para simbolizar isso, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Então, o cara é o herói. E numa dessas suas ações heróicas, ele estava matando um monstro que se chama Hidra, que é um monstro reptiliano, uma espécie de serpente de dragão de várias cabeças, etc. E Hera, que estava sempre atrapalhando Hércules, pensou: eu vou mandar um caranguejo para ir lá e morder ele, picar ele com as garras, né? Para ver se ele fica meio atrapalhado com isso e aí a Hidra abocanha ele. Alguma coisa assim. Mas não deu certo, né? Hércules acabou esmagando o caranguejo. Mesmo assim, Hera falou: você é um caranguejo muito corajoso, obrigado por você ter me servido, eu vou te transformar numa constelação. E foi assim que surgiu, então, teria surgido a constelação de Câncer ou do caranguejo. No Japão, existe uma lenda que conecta o samurai aos caranguejos. Principalmente a uma espécie de caranguejo, uma 7 espécies de caranguejo. No ano de 1185, houve uma grande batalha entre 2 clãs muito importantes no Japão. Essas batalhas ocorreram também no mar. E entre o clã Genji e o clã Heiki, desculpe se eu estou falando errado, por favor, porque eu não sei falar japonês, mas enfim. Estes do clã Heiki perderam, e alguns samurais que estavam ali lutando no mar, em navios, eles se afogaram. Então, né, eles foram jogados ao mar, morreram ou se afogaram. E aí acredita-se que estes samurais entraram nas profundezas do mar, então, e se transformaram em caranguejos ou reencarnaram em caranguejos. Existe uma espécie no Japão que fez com que essa história nascesse, que é essa espécie que eu estou mostrando aqui na foto, que parece muito, né? A musculatura dele parece o rosto de um samurai com raiva. Os japoneses interpretam assim, porque eles teriam perdido essa batalha. Então, um samurai muito bravo, que teria reencarnado nesse animal. E para honrar essa lenda, o nome científico deste animal também leva o nome desses samurais, Heiki, que perderam essa batalha e que se tornaram caranguejos, senhores das profundezas. Como eu já disse aqui nas Américas, os caranguejos são importantes símbolos desse ponto de transição, dessa criação, que tudo dá origem de tudo. E também é muito importante a questão dele ser um ser muito mágico, que pode andar entre mundos diferentes. Por isso ele é bastante retratado
na arte, na iconografia dessas culturas andinas, principalmente da cultura mochica. A cultura mochica, que floresceu mais ou menos ali entre 100 e 800 depois de Cristo, teve um período bastante importante nessa época. Ela produziu muitas imagens de animais e dentre elas também imagens de caranguejos. Eles tinham uma forte ligação com os arquétipos dos animais e eles se utilizavam disso para simbolizar qualidades importantes que eles consideravam e também uma união com a natureza. E uma de suas divindades, que é Ayapaek, que é a divindade principal dos Mochica, geralmente ela podia ser representada com diversas partes de animal, e uma dessas representações priorizava justamente o caranguejo, e são representações que colocam essa divindade com muita força, com essa força criadora, essa força da pessoa que domina os elementos terra e água, e com as pinças bem visíveis, que seria essa qualidade dessa força, desse guerreiro de abocanhar o mundo, de abocanhar tudo e de digerir isso. É bastante interessante, então, essa visão dos Mochica sobre esse animal. É uma visão positiva. As visões que a gente viu até agora são visões positivas, né? Mesmo a visão da Grécia, que a Eros usou o caranguejo para ir lá lutar, ela acreditou que o caranguejo tinha força suficiente para lidar com Hércules e com a Hidra e com tudo. E tinha inteligência suficiente para isso também. Agora, os Yorubá já não viam o caranguejo assim de uma forma tão legal. A cultura Yorubá, a sociedade, na verdade, as sociedades, né, de cultura Yorubá, que são sociedades africanas, elas, ao virem para cá no Brasil, essas pessoas que compartilhavam dessa cultura, infelizmente em condições não legais, né, vieram para ser escravos, né, numa história muito triste, né, uma parte muito triste da nossa história, mas que, enfim, trouxeram essa riqueza toda de sua mitologia, de seus costumes, e que também deram origem aqui no Brasil ao candomblé, por exemplo, à Umbanda, que a Umbanda tem muitas outras misturas também, e o candomblé seria uma religião mais puramente africana, com mais elementos puramente africanos. Mas os dois compartilham da crença nos orixás, por exemplo, que são as divindades, são forças da natureza, e são também divindades que têm suas mitologias muito interessantes e muito bonitas. E algumas dessas mitologias estão ligadas ao caranguejo. Então, na primeira delas, que eu vou contar para vocês, Nanã, que é uma divindade, que é um orixá ligado à lama, à água fértil, é um orixá ligado às transformações, é aquela figura daquela avó querida que nós temos, uma figura feminina, anciã, muito sábia, ligado ao arquétipo da sábia, da anciã sábia. Então, Nanã um dia teve um filho, e só que este filho, ele nasceu com a pele toda escarificada, cheio de feridas, e Nanã, ela tinha assim, ela não conseguia lidar com essa questão da pele. Eles dizem, inclusive, que essa seria uma das características de Nanã, até hoje, né, em outros rituais, em outros momentos, que Nanã não consegue lidar com essas questões de pele, de feridas, ela não gosta. Então, ela não conseguiu dar continuidade a essa maternidade. Então, ela deixou o seu filho próximo às águas do mar, para que ele morresse ali. Seu filho é o orixá Omulu, que é um orixá também profundamente ligado à transformação. Só que ele estava ali e os peixes, que são aliados de Iemanjá, que é a divindade que vive nos mares, também a grande mãe dos mares, os peixes se encantaram por aquela criança e foram chamar Iemanjá, porque os caranguejos estavam indo em cima de Omulu para se alimentar das feridas de Omulu. Então, olha que interessante, né? Os caranguejos, eles são seres que lidam com esses detritos, com essa morte, com essa transformação.
Só que o Omulu estava vivo. Então os peixes foram chamar Iemanjá. Iemanjá chegou, pegou o bebezinho, começou a cuidar dele, falar: eu vou ser mãe dele agora, eu vou cuidar de você. E ela disse aos caranguejos que o que eles fizeram foi terrível, que eles não deveriam ter feito isso com uma pessoa viva, né? E ela amaldiçoou esses caranguejos. Então ela fez com que os caranguejos andassem de lado, não andassem mais de frente, com que eles vivessem intocados. E isso criou uma quizila. O que é uma quizila para o candomblé? São certas atitudes e coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, comidas que não podem ser comidas. Então, o caranguejo não pode ser comido, principalmente por filhos de Omulu, do orixá Omulu, porque isso seria uma afronta tanto ao Omulu quanto a Iemanjá. Em outra lenda, essa relacionada a Exu, também uma lenda iorubá, os caranguejos, eles eram tidos como muito sábios, muito ligados à questão de prever o futuro, eles conseguiam prever o futuro. Porque são animais que estão entre mundos, né? Então eles tinham essa capacidade. Então todos os animais, eles iam se consultar com o caranguejo para saber o que ia acontecer, o que eles iam fazer. Só que nessa época no mundo, nenhum animal tinha cabeça. E um dia, Exu, que é uma divindade também do ponto de transformação, uma divindade do movimento, um orixá que movimenta as coisas, que coloca tudo para frente, ele ficou sabendo que os orixás maiores, os orixás que eram responsáveis pela criação divina, iam dar cabeça aos animais. Aí Exu chegou lá pro caranguejo e falou: olha, caranguejo, você que fala tudo que vai acontecer para todos os bichos, que faz esse serviço aqui para todo mundo, as divindades vão distribuir cabeças para os animais, só que não tem para todo mundo. Então, eu ordeno que você vá primeiro, pegue a sua cabeça primeiro e depois conte para os animais que vêm aqui consultar com você, que é para eles irem lá e pegar uma cabeça. Aí o caranguejo ouviu o Exu e falou assim: eu vou fazer isso, mas eu não vou obedecer Exu, não. Eu vou primeiro passar na casa de todos os animais para contar isso, porque quando eu contar isso, eles vão me dar presentes. Porque eu contei uma coisa muito legal. Porque eles davam presentes antes quando eles visitavam o caranguejo e queriam saber alguma coisa. Aí o caranguejo foi passando na casa de cada um e pegando ouro, e pegando presente, pegando ouro, e pegando presente. Quando ele terminou tudo, ele estava tão cheio de coisa, carregando tanta coisa, que ele não conseguia nem andar. Ele chegou por último na fila e ficou sem cabeça. Até hoje. E aí Exu ficou muito bravo com ele, também amaldiçoou ele. Então isso também reforça a quizila do caranguejo, né? Que a gente não pode comer caranguejo. E falou o caranguejo: olha, caranguejo, você perdeu seus poderes, você vai viver enfiado na terra andando para lado agora. E o que significa isso metaforicamente, né? Por que Exu falou para ele pegar a cabeça primeiro e por que não foi legal? Porque numa mentalidade cristã, em primeiro momento, a gente pode dizer: nossa, mas o caranguejo, ele quis dar a cabeça para todo mundo primeiro. Não, né, gente? Primeiro a gente cuida da gente. Primeiro nós cuidamos da nossa cabeça, do nosso consciente, do nosso inconsciente. Depois, quando a gente tá são e legal, é que a gente cuida dos outros. Essa é a moral da história, entendeu? Então, não é que o caranguejo não é ou é egoísta porque pegou que queria tudo para ele, ou não é egoísta, é um bom cristão porque quis dar a cabeça para todo mundo. Não é isso. É aquela história. Para quem já andou de avião, quando a aeromoça, antes do avião decolar, a aeromoça vai dar as diretrizes do que fazer se tiver um acidente. E ela sempre vai dizer, no momento que caem as máscaras de oxigênio, se isso acontecer, o que tem que fazer. E o que a aeromoça sempre fala? Primeiro coloca a sua máscara, depois coloca no seu filho, na criança, no idoso, seja quem for que está no seu lado. Por quê? Porque se você não colocar sua máscara primeiro, você não vai ter oxigênio suficiente para salvar o outro. Então, primeiro você cuida de você. Primeiro você cuida do seu coração, da sua cabeça, da sua lucidez, para depois cuidar do outro.
É interessante, que um animal que simboliza um ponto de mutação, que você pode ir para o lado ou você pode ir para o outro, seja visto de uma forma tão diferente assim, né. Porque ele pode ir para o lado, que ele é a própria força daquele que controla as transformações, aquele centro, criador de tudo, ou ele pode ir para o outro lado, que seria ele se perder dessa seu poder e usar o poder dele mal, vamos dizer assim, se tornar um trapaceiro. Então é um arquétipo interessante, né, como os humanos o veem. E também nós não podemos esquecer da ligação do caranguejo com a lua, justamente porque ele habita essas zonas estuárias e ele é muito ligado com a maré. Então a gente vai ver esse simbolismo do caranguejo com a maré ou de algum crustáceo com as marés, como por exemplo na carta da lua do tarô, que se eu não me engano é um lagostim, que é um crustáceo, né? E que anda para trás, o lagostim. O caranguejo, as pessoas acham que estão do outro lado, mas ele também anda para trás. E que está simbolizando essa entrada no inconsciente, nas águas do inconsciente, nas cartas da lua que são mais tradicionais. E a maré é justamente o símbolo das transformações, da inconstância, né? Então dizem que a pessoa muda de humor como se fossem as marés, ou muda de ideia como se fossem as marés, porque a maré é a própria mudança, ela é o vai e vem, ela é regida pela lua, né? Que é o símbolo de câncer e que é a dona das águas do planeta, porque ela faz com as águas o que ela quer, então ela lida com essas emoções e isso completa toda essa história desse animal, que é um animal que está no ponto de transmutação e que lida com o que eu vou criar a partir desse ponto que eu tô. Eu vou para a terra, eu vou para a água, eu vou para o bem, eu vou para o mal, eu vou para a luz, eu vou para a sombra. Então, é muito interessante que esse animal seja um animal tão profundo, tão poderoso, né? Um animal tão pequeno, mas é um animal que significa bastante para nós humanos. Nós conseguimos fazer, observando esse animal, criar, né, no inconsciente coletivo, em épocas ancestrais, um arquétipo interessantíssimo. Espero que vocês tenham gostado da história do caranguejo e de seus aspectos simbólicos. Semana que vem estaremos aqui com um novo animal. Até mais!